Vamos falar mais sobre economia. Débora Oliveira está aqui de volta. Débora, assunto que falei há pouco, inclusive no início aqui do Novo Dia com o Pedro Duran, mas agora vamos aos detalhes com a Débora Oliveira. Decisões do Banco Central aqui do Brasil e também do Fed, Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Por aqui tivemos redução da Selic, a quinta seguida, redução mais uma vez de 0,5 ponto percentual, está agora em 11,25% ao ano, e nos Estados Unidos, manutenção da taxa básica de juros, aquele intervalo entre 5,25% e 5,5%. Vamos lá, Débora, trazer um pouquinho dessa trajetória e o que a gente pode esperar, né? Mais uma sinalização por aqui de que vai manter esse ciclo de cortes. E lá nos Estados Unidos, pelo visto, o corte vai demorar um pouco mais. Um banho de água gelada foi o que o Jeremy Powell trouxe ontem para os investidores, no discurso que os investidores não gostam em nada de ouvir, viu, Carol? Começando aqui pelo Brasil, tá? Aqui no Brasil, o grande destaque é que não há destaque. O comunicado foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente viu lá no comunicado anterior. O que mostra que o Banco Central está muito confortável com esse ritmo que ele vem de cortes de 0,50 ponto percentual, aqui de 0,5 ponto percentual, aqui no Brasil. E deve continuar dessa forma, já deixou ali pré-contratado, ou seja, já deixou sinalizado no comunicado que nas próximas reuniões a gente deve contar com esse corte de 0,5 ponto percentual. E traz aquela questão ainda de ficar observando a inflação, o controle da inflação, também o olhar para a economia internacional, mas de uma forma muito mais tranquila. É tanto que a grande fala hoje entre os investidores é o destaque é que não houve destaque aqui no Copom. Então vamos olhar aqui, né, do que a gente tem, inclusive, no nosso gráfico de trajetória dos juros aqui. Por exemplo, na Selic, a gente até mostrou isso aqui para vocês ontem, quando a gente começa ali a cortar os juros, estávamos em 11,75, confirmamos então, o juro foi para 11,25. E a expectativa é que a gente encerre esse ano de 2024 a 9%. Essa é a grande expectativa de maioria do mercado, pelo menos até então, e de acordo com o último Boletim Focus. Agora, em relação aos Estados Unidos, muitos dos investidores esperavam que o corte de juros por lá já começasse nesse mês de março. E o Jeremy Powell descartou qualquer possibilidade disso acontecer. Por lá a gente tem a inflação sendo mais controlada, mas ainda está elevada em comparação à meta de inflação. Os Estados Unidos esperam chegar na casa dos 2% e o Jeremy Powell explicou que, olha, eu não sei quanto tempo será necessário para que a gente se sinta seguro de que essa inflação está controlada para começar a cortar juros. O PCE, que é o dado da inflação dos Estados Unidos, que serve de referência, né, para o Banco Central americano, ainda veio em 2,9%. É praticamente um ponto percentual acima. Então, seria tardio, na opinião do próprio Banco Central americano, de começar esse corte agora. Então, reverteu qualquer expectativa de corte para março, passou para maio e boa parte agora acha que somente lá em junho. Então, portanto, lá nos Estados Unidos, a gente está assim com os juros por lá. A gente já vinha mantendo essa taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, nessa casa dos 5,5% até 5,5%, e assim a gente continua, então, já quase pela quinta reunião. Agora vamos esperar no início de março, quando a gente vai ter outra super quarta, para ver se há qualquer tipo de mudança de pensamento em relação aos Estados Unidos, porque aqui no Brasil já ficou muito claro que o Banco Central está muito confortável com esse ritmo de cortes por enquanto, Carol. Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos lá. Débora Oliveira, porque quando falamos de taxa de juros, mexe com a economia do país, mexe com a sua vida. Então vamos receber aqui o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Novo Dia, a programação da CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Bem, Felipe, vamos lá. Primeiro saber com qual projeção o C6 Bank trabalha nesse momento, quando falamos da taxa Selic, e também falar um pouco sobre o que veio nesse comunicado do Copom. Essa decisão de cortar os juros por aqui, manter os juros nos Estados Unidos, eram decisões já esperadas. Mas havia, sim, muita expectativa qual é o tom que o Banco Central aqui do Brasil iria adotar. Débora falou para a gente, o comunicado, ele praticamente manteve a mesma linha do último comunicado da última reunião. Inclusive, manteve um trecho com relação à perseguição das metas fiscais já estabelecidas pelo governo. E aí eu te pergunto, a política fiscal pode ser uma preocupação a ponto de comprometer essa trajetória de cortes da taxa básica de juros? Bom, sim, sem dúvida nenhuma. O Banco Central está acompanhando de perto o que está acontecendo na política fiscal. Porém, por hora, o Banco Central não está dando nenhuma sinalização de alguma preocupação adicional, tá?
por hora, como a Débora comentou, segue o jogo. O Banco Central, da última reunião para cá, não viu nenhuma mudança grande de fundamentos que justificasse uma mudança no ritmo de cortes, uma mudança na comunicação, uma mudança na sinalização de onde ele vai parar de cortar juros, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, caso haja alguma mudança na política fiscal, por exemplo, caso haja uma mudança muito grande na meta fiscal para 2024, o Banco Central pode reagir a isso sim. Por que eu digo pode reagir? Pelo seguinte, não existe uma relação mecânica, uma relação direta entre política fiscal e política monetária. Tá? A política monetária ela visa trazer a inflação para a meta, esse é o principal objetivo. A política fiscal afeta por quê? Porque, digamos que haja, por qualquer motivo que seja, a gente não consiga cumprir a meta em 2024. Isso pode afetar, por exemplo, a taxa de câmbio, pode afetar o dólar, isso pode afetar as expectativas de inflação lá na frente, e são a essas variáveis que o Banco Central reage. Tá? E o que a gente viu da última reunião do Copom para cá foi um dólar estável, as expectativas de inflação, quando a gente olha a expectativa para 2024 até caíram um pouquinho, 25 e 26 não se alteraram. Então, em princípio, os fundamentos mudaram muito pouco e, por isso, o Banco Central manteve a comunicação, fez esse copy-paste, né? Como Ctrl-C, Ctrl-V, como a Débora comentou. Bem isso, Felipe. Agora sim, a gente olhando, mesmo com esse corte que a gente teve agora, estabelecendo em 11,25 e até com a expectativa que a gente tem de encerramento dos juros no final do ano, Felipe, o juro real no Brasil ainda vai permanecer muito alto, liderando praticamente, né, o ranking que a gente tem de juro real no mundo. O que isso significa para os investidores, né? Como que a gente deve olhar para essa situação em que a gente ainda tem no Brasil um juro real muito alto? Vamos lá. Do ponto de vista macroeconômico, o que isso afeta? Isso afeta principalmente aquela parte do PIB, que são os investimentos, né? Que são os empresários expandindo a capacidade de produção, comprando máquinas e equipamentos, modernizando a estrutura produtiva. Quando a taxa de juros real fica num patamar alto, isso dificulta um pouco para o empresário investir nesse tipo de expansão, capacidade produtiva, etc. Isso diminui a demanda agregada, então isso no curto prazo, o que acontece? Significa que o PIB não deve crescer tanto. Tá? Então, por exemplo, em 2023, a gente viu muito estímulo fiscal, a gente viu as exportações crescendo muito, são fatores que não devem se repetir em 2024, tá? A política fiscal ainda continua um pouco expansionista, mas não tanto, as exportações vão crescer, mas não tanto, e o juro alto vai manter o investimento num nível baixo. Então, por conta disso, a gente vê uma desaceleração do PIB em 2024, quando a gente compara com 2023. Então, botando em números, 2023 deve fechar em casa de perto de 3% a taxa de crescimento, 2024 deve reduzir para perto de 1,5%. Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, conversando aqui com a gente ao vivo. Mais uma vez, Felipe, obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia.